A paz do Senhor a todos. Podeis vos assentar, por favor. Um pouquinho mais baixo. Tá bom. Irmãos, no livro de Atos 20, 27 e 28, nós vamos ler 2 versículos, irmão. Eu já vejo que a igreja percebe que eu estou um pouco nervoso. É a primeira vez. E eu aqui agradeço a Deus, agradeço o pastor José Wellington, muito obrigado pelo carinho. Pastor Alexandre, muito obrigado. Mas, irmão, sempre tem que essa oportunidade. É a primeira vez, mas eu não fugi. E aquilo que Deus me colocar em nossa mente, que desce a nossa boca, nós vamos falar para a igreja. Amém, irmãos? 20, 27 e 28. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Amém? Irmão, os irmãos vão encontrar na apostila número 60, aí na página 60. Mas eu, depois que eu mandei ao nosso irmão Tiago aqui que ele colocasse na apostila, irmão, eu estudando, eu consegui aperfeiçoar um pouco mais, enriquecer um pouco mais. Então fiz uma apostila à parte aqui e quero que os irmãos entendam, irmão. Aqui fala os 2 cuidados que o obreiro precisa ter para apacentar o rebanho. Apesar da Bíblia falar de muitos mais, de outros cuidados que a gente tem que ter. Mas eu vou falar desses 2 cuidados, que aqui o apóstolo fala, né? Que é o apóstolo Paulo. Então, irmão, é importante nós observar esses 2 cuidados. Porque se nós quisermos ter um ministério longo e profícuo e abençoado, irmão, precisamos ter os cuidados que Paulo tinha. Como ele escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, 28, ele diz assim: além das coisas exteriores, me oprime a cada dia o cuidado de todas as igrejas. Nós vemos aqui, desde a parte da manhã, e principalmente o pastor que antecedeu aqui, irmão, falando sempre daqueles que se oferecem, né, para estar na nossa igreja, pregando, cobrando. E se nós olhar nesse versículo aqui, é uma preocupação de Paulo, né, daqueles que vêm de fora para dentro, irmão. Então a gente vê aqui a preocupação do apóstolo Paulo. Meus queridos, se nós quisermos ter um ministério, nós teremos que fazer como Paulo, se preocupar com a igreja, porque o ministério de Paulo foi marcado com muita paciência, sinais, prodígios e maravilha. E não é diferente no nosso, irmão. O nosso ministério também é marcado com sinais e maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, a gente vê na terceira viagem de Paulo, quando ele chega ali em Éfeso, ele encontra alguns irmãos e pergunta, né? Foram batizados? Já recebeste já o Espírito Santo quando criste? A resposta foi não. Eles foram batizados no batismo de João. Mas a gente vê que Paulo impôs as mãos sobre eles e eles foram batizados com o Espírito Santo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus e foram batizados com o Espírito Santo e profetizavam. Louvado seja Deus. Irmão, a gente vê muitas pessoas que querem assumir um cargo ou quer vir para o ministério. E muitas das vezes, irmãos, não são analisados aqueles que são batizados com o Espírito Santo. Temos que analisar muito isso. Se a gente olhar pela igreja, tem muitos que querem ser cooperadores, tem muitos que querem ser diácono, mas a gente tem que ver se ele tem esse dom maravilhoso, ou seja, batizado com o Espírito Santo. A evidência do batismo é falar em línguas estranhas. E nós, irmãos, precisamos se preocupar com as nossas igrejas, os pastores que pastoreiam,
Os pastores que estão nas congregações, irmão, precisa ver essa maravilhosa promessa pentecostal. Se os irmãos estão sendo batizados com o Espírito Santo, louvado seja Deus. Então, irmão, nós temos que pregar. Foi falado muito aqui, que das igrejas hoje, irmão, nós temos que pregar que Jesus salva, que Jesus cura, porque Ele é o mesmo e está curando, louvado seja Deus. Que Jesus batiza com o Espírito Santo e que Jesus breve voltará. Essa é a mensagem assembleana, louvado seja Deus. Então, essa é a nossa preocupação, irmão. Agora, quando Paulo chega ali em Mileto, ele dali manda chamar os anciões da igreja de Éfeso. O que ele faz aqui, irmão? Ele faz uma reunião ministerial. Tem muitos que não valorizam a reunião ministerial. Tem alguns que não faz reunião, ou faz com 2, 3. Não. Nós pastores, irmão, ministros do Evangelho, nós somos chamados muitas das vezes para um aconselhamento. Por que eu venho aqui quase todo mês? E na escola bíblica eu não falto, venho muitos dias, desses 15 dias, eu venho vários dias, irmão. Por quê? Eu venho aprender. Além de ter o estudo, irmão, é uma reunião que a gente aprende, irmão. Muitos aconselhos vêm sobre nós e nós aprendemos para que também possamos distribuir. Louvado seja Deus. Foi falado aqui, recebe de graça e de graça distribui. Mas também nós temos que estar na casa de Deus, irmão, para nós ouvir, não é só falar. Porque é muito importante ver essa área de comunicação, né? Muitos não ouvem, mais falam do que ouvem. E muitas vezes nós temos que ouvir para depois falar. E Paulo chama eles aqui para um aconselhamento, uma reunião ministerial. Paulo, irmão, primeiro cuidava de si, o apóstolo Paulo primeiro cuidava de si e do seu testemunho. Então você vê que a vida de Paulo já era um ensinamento para nós. E ele disse, né? Vós bem sabeis como em todo o tempo me portei no meio de vós. Então, você vê aqui um padrão de comportamento. O obreiro tem que ter um padrão de comportamento, louvado seja Deus. Os compromissos assumidos, irmão, e ser responsável por aquilo que assume. Paulo tinha esse padrão de comportamento. E hoje, eu vou dizer na minha cidade, o jornal soltou uma matéria de um pastor, mas não é assembleiano, porque nós somos ensinados, irmão, nos comportar. Então, o comportamento de Paulo, o padrão dele, irmão, nos ensinou muito, e isso é muito importante para nós, irmão. Então Paulo, ele mostra que bem vós sabeis como em todo o tempo me importei no meio de vós, com testemunho. Jesus disse que nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, então nós temos que dar testemunho, porque senão a nossa palavra não chega até o coração daqueles que precisam ouvir, irmão. Eles têm que conhecer nós como homem de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então muitas vezes nós ensinamos na igreja, irmão, em nossos púlpitos, para os irmãos darem bom testemunho do Evangelho. E nós? Então, aqui entra o Paulo e diz, olha, cuidado de vós, né? Então no primeiro tópico aí, irmãos, eu quero dizer aqui o peso da responsabilidade de cada obreiro. Paulo escreve a Timóteo, irmão, na segunda carta, no capítulo 2 e verso 15: procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Preste bem atenção, irmão. Procura te apresentar a Deus aprovado. Por que procura apresentar a Deus aprovado? É porque nós já fomos aprovados, nós fomos provados. Se nós não passarmos por uma prova, irmão, nós não podemos chegar aqui. Por que eu estou aqui nesta tarde ensinando a igreja? Quem sou eu para ensinar para esses homens teólogos, irmão? Esses professores que nós aprendemos, que nós estamos nessas reuniões, que nós aprendemos e também divulgamos o que nós aprendemos.
Quem sou eu? Mas, irmão, só que Deus deu essa graça. Eu passei por muitas provas, irmão. Principalmente o irmão falou aqui: olha, você não sabe pregar. Eu já escutei isso muitas vezes. Uma vez dei carona com um irmão, é missionário, irmão. Deus já levou ele para a eternidade. Nesses 2 últimos anos, ainda eu que cuidei dele. Mas há 25, 26 anos passados, irmão, eu dei carona e ele disse assim: você sabe, pastor Gessé, você é muito bom, você é companheiro, mas pregar, você não prega nada. Falei: Deus que abençoe. Acabei de ouvir a sua palavra agora na rádio, você não prega nada. Eu falei: Deus que abençoe. Podia estar por fora do carro, mas não fiz isso, irmão. Levei até a casa dele. Mas, irmão, ouça isso. Fiquei o dia inteiro aborrecido. E alguém perguntava: o que aconteceu? Eu falei: nada. O meu pai, que eu sentava ao lado dele, dizia: mas o que aconteceu? Eu falei: nada, fica tranquilo. E no outro dia de manhã, irmão, eu vou para o ramo que eu trabalhava, era ramo de farmácia. Eu fui até a farmácia e quando eu fui abrir aquela porta, coloquei a chave, uma senhora chegou e me disse: você é filho do seu João? Eu falei: sou. Ela falou: eu vim aqui porque eu quero aceitar Jesus como Salvador. Aleluia! Eu falei: ontem eu vi o programa de rádio e Deus falou no meu coração. Olha, irmão, enquanto um está querendo nos matar, Deus está levantando. Louvado seja Deus. Alma para te colocar no lugar certo. Louvado seja Deus. São provas. Se não passar por essas provas, você não chega onde você quer chegar. Glória a Deus. Escuta até o dia de hoje. Mas só que eu continuo pregando a palavra de Deus, que Jesus cura, Jesus salva, batiza e breve voltará. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, mas só que Paulo, ele diz, né, cuidado de ti mesmo. Só que nós temos que tomar cuidado com a nossa vida espiritual, irmão. Nós temos que ser homem de jejum, de oração. Nós temos que preocupar muito com a oração. Olha, eu me preocupo muito com isso. E também com a doutrina da igreja. Primeira carta de Paulo aos Timóteo, capítulo 4:16. Com a doutrina. Porque tem muitos lobos cruéis, viu, irmão, querendo entrar no nosso meio. Precisamos tomar cuidado. O próprio Jesus disse: olha, cuidado. Mas a gente também somos orientados pelos homens que Deus nos chamou, capacitou, que nos ensina, para nós tomar cuidado com esses homens. Então Paulo, ele dizia: cuidado de ti mesmo e da doutrina. Cuidado dos seus, é a família. Capítulo 1 Timóteo 5:8, irmão. Mas se alguém não cuida, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. Cuidado com a família, irmão. É Deus, família e igreja. Se os filhos não quiserem obedecer, não quiserem ser evangélico, não quiserem ser crente, tudo bem, mas ele não pode mandar no pai. Nós temos que cuidar da casa de Deus, cuidar da nossa família e cuidar da casa de Deus. Quem não cuida dos seus é pior do que o infiel, tá, irmão? E dentro da igreja não pode ter infiel, e principalmente no ministério, irmão. Temos que ser fiel, e ser fiel com a nossa família, tá, irmão? A nossa família tem que dar testemunho, porque nós somos em casa e na igreja, tá? Eli não teve esse cuidado, o sacerdote Eli não teve esse cuidado, irmão. Porque quem cuida da família pode ter certeza, meus queridos, a igreja tem prosperidade. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmão, nem vê que esse caminho de cada um de nós é cuidar da igreja, não tem dúvida. Mas não podemos esquecer da família. A família é prioridade, porque se nós cuidarmos da família, a igreja cresce e Deus o abençoa. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Sede sóbrios, está na apostila aí, né? E sofre aflições e faz a obra de um evangelista. 2 Timóteo 4:5. Olha, irmão, aqui nós precisamos tomar cuidado. Sede sóbrio é ser lúcido naquilo que fala, tá, irmão? É quem tem sentido as percepções.
são obreiros, ministros, que fala bem expresso, bem formulado, bem coerente. A palavra, irmão, de um ministro, ela tem que ser sim, sim, ou não, não. O que passa daí é procedência maligna. Não pode ter duas palavras. Tá? De manhã é uma coisa, na hora do almoço é outra coisa, à tarde é outra coisa. A igreja percebe isso, irmão. Você tem que ser verdade, é verdade, louvado seja Deus. Muitas vezes você fala a verdade, mas dói. Infelizmente, irmão, isso acontece. Certa vez estava resolvendo uma reunião entre a mãe e a filha, e um casal, a mãe e a filha contra o casal. Estava explícito, irmão, que o casal tinha razão. Eu não podia tirar a razão do casal. E a mãe e a filha se exaltou. E ela não queria que a verdade prevalecesse, permanecesse. Ali, irmãos, naquela confusão, naquele agitamento, prevaleceu a razão por irmão. A irmã ficou brava, maltratou. Mas o que eu vou fazer? A palavra sim, 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 sim. Não, não. O que passa daí é procedência maligna. Muitas vezes a pessoa não é mais lúcido, meu. Acha que falar uma coisa de manhã, fala outra tarde. Tem que tomar cuidado, tem que ser sóbrio. A igreja, irmão, tem que acreditar em nós. Tá? E se acreditar em nós, irmão, há crescimento, há desenvolvimento, há salvação de alma. O pastor falou muito sobre cura, irmão. E é verdade, essas propagandas que existem por aí, irmão, enjoa. Pega uma pessoa e vai levando aquilo por muito tempo, naquela propaganda, e muitos acreditam, mas não é assim. Hoje, se nós orarmos, Jesus cura, louvado seja Deus. Se nós falar que Jesus batiza, Ele vai batizar, louvado seja Deus. Por isso que nós, pastores, temos que ter fé naquilo que prega, naquilo que fala. Porque nós não vendemos fé, mas nós temos fé naquilo que Jesus faz, louvado seja Deus. Aleluia! Ele é ontem, hoje, eternamente, irmão. Jesus ainda anda fazendo milagre nas igrejas, louvado seja Deus. Por mais que alguém fale que não tem milagre, tem, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, nós temos que ser sóbrio, tem que sofrer com a verdade. Irmãos, Paulo, ele disse: sofre pois comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Saiba, irmão, que o ministro, ele é servo do servo, né? Ele sofre, e todos nós somos soldados. Temos que obedecer, temos que ser submissos muitas vezes ao nosso superior, para que Deus nos ajude a vencer. Meus irmãos, como nós estamos comportando junto à nossa família, diante da igreja, diante da sociedade, faz uma reflexão, como você está se comportando diante da sua família. No púlpito, irmão, é uma coisa, com a casa é outra. Temos que tomar cuidado, irmão, e com a sociedade. Glória a Deus, o povo nos conhece, irmão. O povo sabe quem nós somos. Glória a Deus. É assim, é muito importante a nossa vida crescer espiritualmente e crescer ministerialmente, ajudado pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, eu vou para o segundo tópico. Apacentai o rebanho de Deus. Olha, preste bem atenção. Paulo chamou os anciões não para criticá-los e nem para negociar um cargo no ministério. Isso não se cumpre. Olha, irmãos, veja bem. Por que eu fiz essa colocação aqui? Porque muitas vezes a pessoa pega um atalho. Isso acontece, eu acho que acontece com muitos igrejas, muitos pastores. O pastor falou muito aqui do cuidado com isso. Muitas pessoas pegam um atalho, não sei aonde vende isso, mas diz que vende uma credencial para pastor. A pessoa nem chegou ao cargo de diácono. E muitas vezes depois procura nós, irmão. Olha, pastor, você me recebe na sua igreja? Recebo, mas só que eu sou pastor. Você não tem uma informação dele, de onde ele veio, irmão. Esses são aqueles que pegam atalho. Não passa por prova,
não maneja bem a palavra, tá, irmão? O obreiro tem que ter intimidade com a Bíblia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, irmão, eu venho aqui no Belém, eu vejo os pastores pregar aqui. Muitas vezes não tem aquela habilidade do que eles pregam, do jeito que eles pregam, a classe, com aquela autoridade. Mas graças a Deus os maiores assuntos são pregados. Eu conheço, louvado seja Deus. Não que eu sou melhor, é porque também eu tenho intimidade com a Bíblia. E nós precisamos ter intimidade com a Bíblia, irmão. Nós enfrentamos situações muitas vezes que nós temos que chegar e enfrentar. Ontem foi um caso, tive que enfrentar um velório. A pessoa é desviada e todo mundo acha que a pessoa foi para o céu. E o que você vai fazer? Você tem que pegar a Bíblia e dar uma palavra de consolo, de conforto. E não pode falar mais nada, irmão. Também você não pode entristecer. Agora, para aqueles que estão vivos, você prega que Jesus salva. Louvado seja Deus. Então muitos pegam atalho e já acham que é um pastor que quer chegar no ministério, irmão. Precisa tomar cuidado. Eu não sei se acontece com alguns que estão trazendo aqui. Não pode. Você tem que prestar um pouco de atenção, irmão. E depois você já vai ver o que acontece, viu, irmão? Aí é problema para você, para nós. Então toma cuidado. Ministério é inegociável, irmãos. É uma chamada de Deus por sua infinita graça. Paulo diz: fortifica na graça que há em Cristo Jesus, né, irmão? Que a graça de Deus possa estar sobre cada um de nós. Amém, irmãos? Apacentai o rebanho de Deus, dispenseiros do mistério de Deus. Carta de Paulo aos Coríntios, irmão, capítulo 4, 1. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do mistério de Deus. É uma chamada, irmão. Ninguém é maior que ninguém. O maior é Jesus, louvado seja Deus. O que tem que aparecer no culto, irmão? É Jesus, louvado seja Deus. O destaque é Ele. Nós, irmãos, somos um administrador chamado por Deus. Por isso que é bom esperar em Deus, não pegar atalho, esperar em Deus. Davi esperou em Deus, irmão, e ele foi ungido a rei, mas esperou. Deus o chamou. Muitas vezes alguém tem despreza, mas a gente sabe que Deus vai te buscar e vai colocar aqui. Louvado seja Deus. E isso é promessa de Deus. Então nós somos dispenseiros, irmãos, ou seja, administrador. Como administrador, irmãos, Deus nos revela a nós o seu segredo. Louvado seja Deus. E como a gente leva o alimento. Olha, nós temos que levar as ovelhas a pastos verdejantes. O salmista disse, ó: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Aqui, irmão, deitar-me faz não é o sono da negligência, mas são aqueles que vão para a sua casa, num culto, ele pode chegar ao culto, foi uma benção, louvado seja Deus. Glória a Deus. Muitas vezes a palavra não está conosco, irmão, não é nós que temos que administrar a palavra naquela, mas chama aquele que tem capacidade. Não pode ter inveja e ciúmes daquele que prega melhor. Chama ele. E ele, sendo ungido por Deus, entrega uma mensagem. Tanto nós como toda a igreja sai dando glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Por isso nós temos que ir buscar. Eu vou buscar, irmão. Muitas vezes eu ligo para grandes homens teólogos daqui, usado por Deus, abençoado por Deus. Não sinto envergonhado por isso, não. Eu tenho que buscar e aprender, para que eu possa também, como administrador, Deus revelar para nós um segredo, irmão, que está lá na dispensa. Glória a Deus. O pastor aqui falou de pastor itinerante, irmãos. Eu vou contar uma experiência. Eu gosto muito de um pastor itinerante, não vou falar o nome dele. E ouvi ele por rádio, ouvia ele pelo rádio, irmão, e falou: não vejo a hora de ouvir esse pastor pregar. E teve uma festa próxima à nossa cidade, e ele seria o pregador. Fiz uma excursão, fui até lá. Glória a Deus, uma mensagem poderosa, irmão. Aí ele foi para um outro lado, próximo à nossa região, lá fiz a excursão, fui lá, pregou a mesma mensagem. E vou contar maior, irmão. Ele esteve mais próximo da nossa região, eu falei: vamos lá. Ele pregou a mesma mensagem. Falar igual a nós mesmo. Glória a Deus. Irmão, vai buscar na dispensa, louvado seja Deus. Deus tem palavra para que você possa entregar para a igreja, louvado seja Deus. Alamai, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E passa muitos anos, irmão.
E passa muitos anos. Eu estive num trabalho. Agora eu não vou contar esse trabalho, senão os irmãos vão descobrir quem é ele, né? É um trabalho muito grande no Rio de Janeiro. Ele foi um preletor. Pregou a mesma mensagem. Falei, meu Deus do céu, não tive sorte. Mas glória a Deus. Mas bem-aventurado aquele, irmão, que manuseia e que prega a palavra de Deus com autoridade pelo Espírito Santo. Aleluia. Oh, irmão, Deus tem um segredo. A despensa de Deus tem a água. Tem muitas e muitas mensagens para os corações daquele que necessita. Louvado seja Deus. Quanto pode agradecer a Deus por isso? Irmãos, então, aqui fala, olha, põe o teu coração sobre a ovelha. Proteção. É proteção, irmão. Tomar cuidado. Defender as ovelhas. Olha, apostila, irmão, eu não pus por ordem, mas por top, mas agora aqui eu coloquei por ordem. Então, você tem que colocar o teu coração sobre a ovelha, viu, irmão? E pode ter certeza que o seu rebanho vai aumentar. Louvado seja Deus. Então, por isso que nós, irmão, não podemos sair muito das nossas igrejas. Nós temos que ficar muito ocupados com o trabalho, porque a igreja conhece o seu pastor, viu, irmão? Jesus disse: as ovelhas conhecem o seu pastor. O pastor tem que cheirar a ovelha. Louvado seja Deus. Isso eu aprendi aqui. Então, irmãos, muitas das vezes você deixa outros pregar no teu lugar. Cuidado. Foi observado muito aqui. E o pastor aqui falou de 2000. Eu já sou um pouquinho mais azarado, viu, irmão? Quem vai lá é 5, 6. Chega naquela igreja, vê uma igreja boa, bonita, grande, fala, não, aqui dá leite, vou tirar um pouquinho mais. Mas só que não consegue, viu, irmão? Porque os dízimos são sagrados, tá? Você é um administrador. E não podemos jogar dinheiro fora assim não, irmão. Nós convidamos, sim, mas dentro daquela norma, dentro daquela administração. Porque as ovelhas conhecem esses homens também, viu, irmão? Então temos que tomar cuidado. Irmão, as ovelhas têm que nos conhecer, saber quem nós somos. Ela conhece o seu pastor e nós o conhecemos, o estado de cada um. E por isso que nós levamos a cada ponto certinho da mensagem de Deus para a igreja. Louvado seja Deus. Quantos estão alegres nesta tarde, irmão? Glória a Deus. E eu também. Irmãos, que pregues a palavra em tempo e fora de tempo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4 e 2. Irmãos, é os métodos que nós temos que muitas das vezes ir buscar para pregar a palavra de Deus. Os pastores têm que ter métodos. Hoje, irmão, a ordem imperativa de Jesus é ir e pregar. Mas hoje não encontra dificuldade para pregar, irmão. Hoje muitos prédios, muitos edifícios, você não tem como entrar lá e levar um folheto. Mas tem muitas maneiras de você pregar, irmão. Mas, irmão, quando se fala pregue a palavra em tempo e fora de tempo, eu consultei alguém que pôde me ajudar, irmão. É um homem de Deus que também é aqui do Belém. Ele me levou a esse conhecimento aqui de Ezequiel 3:11. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhe te falarás, e lhe dirás: assim diz o Senhor Jeová, quer ouça, quer deixa de ouvir, mas fala. Glória a Deus. Quer ouça ou quer deixa de ouvir, fala. E você falando, Deus vai te abençoar. Louvado seja Deus. Eu estava num culto ali um dia, irmão, e eu fiquei sabendo depois pelos rapazes do bar. E ele estava no bar e ele disse assim: eu vou assustar esse pastor aí. E ele veio naquela onde eu estava pregando, irmão. Ele veio com a Brasília assim, e ele me ameaçou assim com um pedacinho de ferro assim, me ameaçou. Eu não percebi. E ele fez daquele material um revólver para mim, falso, né, para me assustar. Eu não percebi, irmão. E ele ficou irado, desceu com a Brasília e foi embora. Só que ele ouviu a palavra, louvado seja Deus. E depois que ele voltou no bar lá, o que aconteceu? Aí ele não percebeu que era um revólver. Ainda bem que Jesus não me deixou perceber, irmão.
porque talvez eu ia levar um susto com aquilo. Porque eu já tive a oportunidade de enfrentar o revólver na cabeça 3 vezes e correr. 3 assaltos, já passei por isso e assusta muito a gente. Então, ele tentou me assustar, mas irmão, Jesus não deixou. Mas que ele ouviu a palavra, ouviu, louvado seja Deus. Então você prega tempo e fora de tempo, irmão. Acha métodos para evangelização. Hoje, graças a Deus, irmão, estão sendo evangelizados. Está entrando um grupo de jovens, de irmãs e irmãos, que são evangelistas. Mas precisamos achar os métodos. E os métodos são aqueles que você cria. E Deus vai te abençoar, louvado seja Deus. Quando você pôr o pé para o evangelismo, Jesus já está evangelizando, louvado seja Deus. E também fala aqui, ó, quem ouça, quem ouvir, ouça. Quem deixa de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Só que não podemos esquecer, irmão, quando o evangelho do reino for pregado a toda criatura, aí é o fim de todas as coisas. Irmão, nós temos a obrigação de abreviar a vida de Jesus, irmão. E como? Pregando a palavra de Deus, louvado seja Deus, evangelizando, e Deus vai curando, louvado seja Deus. Então isso é muito importante. Pregue essa palavra em tempo e fora de tempo. Irmãos, eu fiz uma colocação aqui, ó. Esaú vendeu a bênção, irmão, a progenitura, ou seja, direi seu progenitor, né? Ele vendeu a sua primogenitura e foi buscar com lágrimas e não alcançou mais, irmão. Ele perdeu a promessa. O que Jesus disse lá em Mateus 8:11 ao centurião? Disse: muitos virão do Oriente e do Ocidente, sentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. No lugar de Jacó era para estar Esaú. Então, irmão, se você for aquele que cuida de vós, cuida de nós, cuida do rebanho, pode ter certeza, irmão, o seu lugar está reservado, louvado seja Deus no céu. Então, irmão, não vende a tua bênção, irmão, glória a Deus. Não deixa os ventos de doutrina entrar dentro do nosso meio, e tem muitos desses. Mas, irmãos, se você for um obreiro abençoado por Deus, Deus vai te segurar e vai te abençoar e capacitar cada vez mais, louvado seja Deus. Então, irmãos, conservemos o nosso ministério. De que forma? Regado pela incessante oração, humildade. Isso é muito importante, orar e ser humilde, viu, irmãos? Humilde não é uma pessoa relaxada, não. Humilde é um fruto que sai de lá, de dentro para fora, louvado seja Deus. É aquilo que você mostra para Deus, irmão, muitas vezes. Você é e mostra que não é, mas Deus mostra ao povo que você é, louvado seja Deus. Então, irmãos, o sal, se ele aparecer, estraga o alimento, mas se ele não aparecer, tem bom sabor, louvado seja Deus. Então, irmãos, olha, nós fomos chamados para servir e cuidar da noiva do Cordeiro, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque, irmão, igreja é uma grande responsabilidade. Igreja não é o negócio próprio, é exclusivamente propriedade de Deus. Ministro é ser servo do servo, como eu já disse aqui, irmãos, tá? Deus está atento a nós, e Deus sabe aquilo que nós passamos, e Deus nos abençoa grandemente, louvado seja Deus. Olha, Paulo asseverava, irmãos, o que pregas, tá? Eu estou pregando aqui, irmãos, eu posso dizer aqui para os irmãos, com sinceridade, pastor Zé Wellington, tem muitos irmãos lá em Itapira, irmão, que está muito mais feliz de eu estar aqui do que eu. Mas você vai lá, falei, vou. Tem gente orando por mim lá, louvado seja Deus, glória a Deus. Tem um grupo aí intercedendo em oração, principalmente o meu irmão. Então eu sei que o coração dele está saindo para a boca, irmão, mas eles estão intercedendo por mim. Aleluia, aleluia, oh glória, aleluia. Seja o mensageiro da palavra, irmão, seja companheiro da igreja, seja amigo da igreja.
o povo vai te amar. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Seja o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza, irmão. Aleluia. Tiago diz, 1:22, nós não podemos nos enganar com um falso discurso. Nós temos que ser sinceros. Louvado seja o nome do Senhor. Oh glória, louvado seja Deus. Cuidado, olhar por todo o rebanho, irmão. A igreja tem as suas repartições hoje, viu, irmãos? São adolescentes, principalmente crianças, né? Se é uma pessoa que cuidava das crianças, irmão, não é por ser meu pai, pastor João Orsini, aprendi muito com ele, o zelo que ele tinha pelas crianças. E muitas crianças eu no púlpito cumprimentaram, muitas. E ele ali não dava nenhuma bala, nada. Quando não estava no púlpito, ele distribuía alguma coisa, mas no púlpito não. Mas as crianças iam, cumprimentavam, e eu abraçava. Eu sinto essa falta, irmão. Glória a Deus. As crianças me amam, mas hoje tem um pouco de dificuldade. A gente sente essa falta. Criança ir lá e dar um beijo na gente, isso é importante. Louvado seja Deus. Irmãos, os adolescentes, né? Os jovens, as irmãs, a igreja em geral, porque nós não podemos cuidar de um só. A gente vê, irmão, nossas igrejas hoje estão crescendo, principalmente em lados empresariais, muitos dízimo alto, mas não é esse que chama a atenção, irmão. O que chama-nos a atenção muitas vezes é o doente. Você está indo atrás dos doentes, irmão? Glória a Deus. O pastor falou aqui, glória a Deus, até louva a Deus por isso, sobre o desviado, irmão. Eu visitei a média de 200 a 300 desviados, ele conseguiu levar muitos para a igreja. Olha, irmão, são crentes doentes, por pouca coisa saiu da igreja, e nós temos condições de fazer isso, irmão, buscar. Não perde a sua bênção, louvado seja Deus. Olha, então temos que cuidar de todos, principalmente dos carentes, irmão. Glória a Deus. Olha, Paulo lembrou também aos anciões de Efésios, irmão, dizendo: vocês foram chamados para apacentar. Nós somos chamados para apacentar, irmão. Nós temos que fazer com alegria, tá? Nós temos que fazer com alegria. Tem hora que a situação é muito incômoda no nosso rosto. O meu denuncia quando eu não estou bem. Eu tenho esse defeito que eu preciso me corrigir. Quando eu estou aborrecido, nem precisa perguntar, a minha cara denuncia. Isso é duro, irmão. Eu tenho essa falha, eu preciso me corrigir. Nós não podemos ser assim. Nós temos que fazer com alegria. Então, irmão, quem que nos constituiu ministro, obreiro, presbítero, diácono? Irmão, não foi o imperador, não foi o sinédrio, não foi a corte sacerdotal, mas foi o Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Se eu estou aqui é porque o Espírito Santo me trouxe. Louvado seja Deus. Ele que me fez um ministro da mão de Deus. Louvado seja Deus. Pode glorificar a Deus, irmão. Se assim está na sua vida, se for o Espírito Santo, louva a Deus por isso. Glória a Deus. Porque se você foi chamado pelo Espírito Santo, pode ter certeza, você vai ser capacitado cada vez mais. Louvado seja. A mão de Deus, a mão abençoadora está na tua vida, na minha vida, na vida de cada um. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Então faça com alegria, irmão. Eu estou aqui alegre, contente. Mas os irmãos lá estão mais do que eu, irmão. Estou mais feliz do que eu. A primeira vez, pastor, você está voando, irmão. Ah, meu Deus, eu vou orar por irmão. A maior alegria minha é saber que tem um grupo intercedendo por mim. Oh, glória! Aleluia! Irmãos, Paulo diz: sede meus imitadores. Agora aqui, vou falar uma coisa, irmãos. A traição. Jesus disse aos 12: um de vós deve me trair. Tem vários tipos de traição, irmão, mas eu vou citar 3 aqui, ó. A conjugal, quando o homem trai a mulher trai o homem, enfim, essa aí conserta dentro da Bíblia, que não é difícil. Tem a traição profissional, né? Eu tive muito isso, irmão. A mãe leva o menino lá com 15 anos e fala: Gessé, ensina ele na profissão aí, manda ele fazer injeção, manda ele fazer curativo, lavar o banheiro, uma coisa assim.
Quando ele fica 3, 4 anos que aprende, irmão, é difícil. Vem aqueles companheiros, amigos da mesma profissão, leva o rapaz, porque já tem um bom conhecimento. Essa traição, pula essa, irmão. Agora, irmão, a terceira traição, ministerial. Essa é complicada. Irmãos, nós temos aqui o pastor José Wellington. Ele tem que confiar em nós. Tem que saber que nós não podemos ser traidores, irmão. E nós temos na igreja também aqueles que nós chamamos. Será que você não está sendo traidor com o seu companheiro, não, irmão? Aquele que te formou, aquele que conseguiu trazer até aqui, irmão, apresentou aqui. Será que você não é uma cobra no calcanhar dele, não? Você está imitando o teu pastor, irmão? Essa pega um pouco, né, irmãos? Essa é difícil. Irmão, no ministério de traição é a coisa mais triste. Irmão, nós não fomos chamados para perder noite de sonos. Não. Nós não fomos chamados, irmão, para ficar com problema de saúde porque existe um traidor. Olha, esse tem que ser expulso, irmão. Os 11 ficaram tristes. O ministério de Jesus ficou triste, irmão. Mas será que é eu? Será que é eu? Eu vou perguntar, ô mestre, é eu? Jesus disse, não, eu vou dar o pão molhado, aí vocês vão ver. Aí quando viram que é junto, falou, então, irmão, não seja traidor, viu, irmão? Usa de sinceridade com o seu superior. Seja sincero, irmão. É muito bonito. Então, irmão, sede meus imitadores, meus imitadores, disse Paulo. Irmão, dá para imitar Paulo? Sim, claro que dá, irmão. Dá para imitar na fidelidade, na justiça, na retidão, na humildade. E também chorar muito, irmão. Chorar muito. Então é muito importante, irmão. Se temos condições de imitar, irmão. E se nós imitar esses homens que vieram antes de nós, irmãos, que são mais antigos, são as segunda gerações da Assembleia de Deus, irmão, pode ter certeza, nosso ministério vai ter crescimento. Louvado seja Deus. Quanto pode levantar a mão e dar glória ao nome do Senhor? Glória a Deus, irmão. Eu quero encerrar aqui, irmãos. Olha, o último tópico que está aí. Eu não pus isso para provocar e nem para ser umas palavras humorísticas, não, viu, irmãos? Que é a última parte que está na apostila aí. Que o Senhor nos guarde. Eu vou citar aqui um exemplo. Que o Senhor nos guarde. Porque a igreja, irmão, é uma equipe. Equipe trabalha. Se você formar uma equipe na sua igreja, pode ter certeza que vai trabalhar. Trabalhar. Se existir um grupo, esse dá trabalho. Mas quando existe equipe, equipe trabalha. Por que, irmão? Eu coloquei que Deus nos guarde, para quando nós partimos, os irmãos não venham cantar o hino Livre Estou. Isso não é para cutucar e para dizer uma coisa humorística para risada. Não, irmão. Eu coloquei aqui um exemplo. Jeorão, um rei, irmão, que assumiu o lugar do pai, Josafá. Eu vou encerrar aqui, irmãos. Primeira coisa que ele fez, matou o ministério dele, a família, matou todos os irmãos. É isso que é o perigo, irmão. Muitas vezes Deus coloca no lugar, você faz uma mudança dramática, trágica. Aqueles obreiros que estavam lá há muito tempo, fica tudo preocupado. Aí acontece alguma coisa com você, ele fala, graças a Deus, livre estou deste. É o caso de Jeorão, irmão. Jeorão teve um ministério curto. Por quê? Primeira coisa, ele matou os irmãos. Desde ir buscar os conselhos do pai que aprendeu, irmão, ele foi do sogro, que era ímpio, idólatra, fez o que não agradava os olhos do Senhor, fez tudo de mal. Aqui que precisa tomar cuidado, irmão. Então esse livre estou, é que muitas das vezes a pessoa faz uma mudança que não deve fazer. Tira conselho com o mais velho, reúne a igreja, reúne os grupos. Eu fiz uma mudança lá em Itapira no púlpito, irmão, mas olha, faz 6 meses que eu estou conversando, acertando, e levo um, agora acertei, 99 aprovou, louvado seja Deus. Jeorão, irmão, veio uma enfermidade nele.
Pegou entranhas. Tá, irmãos? Toda essa região aqui, ó. É normal quando você ouve que uma pessoa está com câncer de fígado, de rim, de pulmão, de intestino, é normal. Mas a pessoa viu um câncer em todo o seu organismo, irmão, isso é mão de Deus pesando sobre a vida dele, tá? E os seus companheiros secretários, irmão, não queimavam aroma para trazer um bom cheiro. Então você tem que tomar cuidado, irmão. Se o teu companheiro é aquele que te ajuda, que está ao teu lado, que enfrenta as lutas, você precisa tomar cuidado. Se não for, você dá uma olhadinha, irmão. Tenta fazer, voltar ao conhecimento, aquilo que você aprendeu, qual é o conhecimento dos obreiros, para que ele possa ficar ciente e te ajudar. E quando esse morreu, irmão, quando Jeorão morreu, com aquelas entranhas, não foi sepultado no sepulcro dos reis, tá? E ninguém chorou. Isso que é difícil, irmão. Ora, irmãos, se amanhã nós partirmos para a eternidade, que podemos deixar saudade pelos nossos passos. Aqui foi até uma dificuldade para que o médico pudesse dar um diagnóstico, viu, um atestado de óbito. Eu não acredito que jeito que ele se não seja atestado de óbito, porque era tanta a sua enfermidade nas suas entranhas, irmão, que não existe no dia de hoje, só naquela época. Por quê, irmão? Porque foi mal. Mas, irmãos, que Deus possa abençoar, que você possa cada vez mais ser abençoado por Deus. Pastor José Wellington, muito obrigado, viu? Bem, se tem algumas palavras que eu não estou completando aqui, é o nervo, viu, irmão? Porque não é fácil subir aqui, não. A maior escola do Brasil, eu estar aqui, irmão, é muita honra. Que Deus abençoe. Se aquilo não saiu perfeito, irmão, que o Espírito Santo pode levar no teu coração, em nome de Jesus. Quantos estão alegres aqui, irmão? Eu também estou. Que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, possa abençoar a igreja em tudo, em nome de Jesus.